Quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas e também fora aqui do nosso espaço. Tanto é que a Comissão Especial de Estudos que analisa as obras do BRT, ela foi até o local conferir, né, Mina Abreu? E a gente vê agora no Câmara nas Ruas. Ela que é presidida pelo vereador Rodrigo da Farmadic, fiscalizou as obras que acontecem ali no Corredor Ouro Verde. A reportagem é de Michel Amorim. Os membros da Comissão Especial de Estudos da Câmara, que estão acompanhando as obras do ônibus de trânsito rápido, o BRT de Campinas, foram fiscalizar os trabalhos. A CE fez um requerimento que questiona à Prefeitura o atraso das obras na região do Ouro Verde. O presidente da comissão explicou o motivo das solicitações do documento. A obra do BRT, todos nós sabemos, é a maior obra de mobilidade urbana da história da cidade de Campinas. São quase R$500 bilhão, né? 500 milhões de reais investidos. Só que existem alguns trechos, e esse é um deles, que tem causado um grande impacto de mobilidade para a população. É uma obra que está praticamente há 6 meses, ela estava parada, agora teve uma ligeira retomada nas obras, mas ficaram 6 meses e a população sendo prejudicada. Neste ponto da obra, que fica próximo do bairro Jardim Marajó, este morador não aguenta mais os transtornos. Olha, está passando uma dificuldade muito grande, porque geralmente no começo mesmo de janeiro, no final do ano passado, até o término da chuvarada, ninguém consegue atravessar do Campina Verde para cá, para o Marajó, e do Marajó para o outro lado do Campina Verde, porque, como diz, é como se fosse uma cachoeira de água. E as pessoas muitas vezes já deslocam mais ou menos uma distância tão grande para chegar perto do ponto de ônibus, agora estão deslocando muitas vezes lá perto da Itatex, quase 1 quilômetro. Por falta de quê? Porque não tem como os ônibus chegar lá por causa da obra que está atrasada. Os membros da comissão que estiveram no local presenciaram os problemas. Tanto eu, como o Rodrigo e como o Du, através da nossa comissão, a gente tem recebido reclamações, principalmente nesse trecho, onde aqui é a Camucim, onde tem a entrada aqui do Rosário e do São José, que as pessoas têm uma dificuldade, onde o trânsito ele faz um engarrafamento. Nós aqui também, ó, você está vendo aqui, nós temos uma passagem aqui, o Mário Marcondes, as pessoas têm que ir lá no Vida Nova, do lado do terminal Vida Nova, para fazer o retorno. E no horário de pico, isso fica muito difícil para a população. E não é só neste trecho que estão os problemas. Um pouco mais para cima na avenida, o comerciante José, que tem uma loja de doces na frente da obra, conta que está uma situação difícil com o atraso do BRT. E o sofrimento é grande, cara, não temos acesso. O meu faturamento caiu 60%. Informações que às vezes nós não temos, quem tem é a população do dia a dia. Nesse anseio de entregar uma obra desse tamanho, às vezes gera alguns conflitos. Como o vereador Carlinhos terminou de dizer, é uma volta ali, um detalhe aqui, que pode no dia a dia melhorar o uso das rodovias até que conclua a obra. Esse é o nosso papel. Nosso papel é vir fiscalizar, né, Rodrigo? E trazer o maior número de informações para que a prefeitura possa tomar as atitudes e entregá-la o mais rápido possível. Fazem parte também da comissão os vereadores Cecílio Santos e Igor Diego. Os parlamentares vão continuar acompanhando as obras. Como já está quase 6 meses sem obras, o valor dessa obra ela vai aumentando, porque o impacto da pandemia ela afeta diretamente as obras também, porque o minério de ferro, por exemplo, que há 6 meses era um valor, hoje já está outro valor. E nós temos um orçamento aprovado, apesar dele poder receber novas dotações, não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele seja cumprido com o orçamento que foi aprovado. E agora a gente vai falar do trabalho de mais uma comissão, olha só. Ontem, a Comissão Especial de Estudos, criada para analisar os impactos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19, que é presidida pelo vereador Luiz Rossini, se reuniu e tratou aí das adaptações da sociedade em relação à Covid-19, com um aspecto especial para o social.
A gente costuma brincar que nada será como antes, né? Esse novo normal vai impor à sociedade algumas mudanças, não só de visão, mas principalmente de atitudes, comportamentos, nas relações humanas, nas organizações e nos cuidados. Eu tenho ouvido muita gente dizer que, por exemplo, a máscara veio para ficar. Ainda que a gente não vá usar em todos os ambientes, em todos os locais, a máscara, mesmo pós-pandemia, mas eu percebo que as pessoas têm adquirido a consciência de que, se eu estiver gripado, por exemplo, eu devo usar máscara. É meu gesto de cuidado com o outro, né? Além dos vereadores Cecílio Santos e Paulo Gaspar, que fazem parte da comissão e fizeram perguntas, participou da reunião a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleia Moro, que abordou principalmente o impacto da pandemia na questão da assistência social em Campinas. Esse aqui é o principal dado que eu tenho com relação a famílias de baixa renda. As famílias cadastradas no Cade Único, ou seja, famílias, vereadores, que procuram a proteção social básica em busca de algum atendimento para poder se manter, ou seja, o Bolsa Família, o BPC, primeiro ela tem que se cadastrar no Cade Único. Em 2020, nós tivemos um número de 85 mil famílias cadastradas. E agora, 2021, nós estamos falando de 4 meses do ano de 2021, nós já temos 90 mil famílias. Olha, e que com essa pandemia é cada vez maior o número de pessoas que procuram serviços assistenciais. No Bolsa Família também houve um acréscimo das pessoas cadastradas. Esse Bolsa Família, ele é para pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Então, comparando os dados de abril de 2020 e abril de 2021, nós temos que em 2020 eram 40.137 famílias cadastradas. Em 2021, esse número aumentou para 41.747, ou seja, um acréscimo de 3,86% de pessoas inseridas no programa. Isso significa que mais famílias estão fazendo parte da população que precisa desse auxílio para sobreviver. E falando em extrema pobreza, este também foi um público que aumentou em Campinas. E aí vem o dado mais preocupante que nós temos aqui na assistência social, que é a situação de extrema pobreza. São famílias com renda por pessoa de menos de R$100, são R$89 por pessoa da família. Em 2020, nós tínhamos 38.279. E olha como nós vemos o impacto da pandemia aqui, naqueles que mais precisam, nas pessoas com menor renda. O número de 2021, nós estamos falando de 43.813 famílias. É um aumento de quase 15% no número de pessoas, de famílias que hoje fazem parte dessa situação de extrema pobreza. Uma situação em que sozinha a pessoa não tem condições de se manter e manter a família. Ela necessita do auxílio e das políticas do Estado. Olha, até puxando em relação a isso, a gente está com a campanha Campinas Sem Fome. A Câmara de Campinas, ela é aí um dos locais de arrecadação dessa campanha. Ou seja, nós temos aqui na nossa cidade quase 44 mil pessoas em extrema pobreza, ou seja, essas pessoas que não têm dinheiro para comprar uma cesta básica porque recebem menos de R$100. Então, você que está nos assistindo, tem como participar. Nós temos aí 18 locais, fora a Câmara Municipal, que você pode deixar a sua doação para o Campinas Sem Fome ou mesmo ajudar uma organização social ou uma ação aí na sua comunidade nesse momento em que a pandemia
afeta a todos na saúde e também na economia. E a reunião completa com os números você pode conferir no youtube.com/TV Câmara Campinas. Olha só, e outra comissão que se reuniu agora é a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, presidida pela vereadora Paola Miguel. Acompanhe. O racismo obstétrico foi tema da última reunião ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara. A discussão foi conduzida pela presidente do grupo, a vereadora Paola Miguel. Então, no dia 26 de abril, o Alma Preta noticiou, que no hospital do CAISM, que fica localizado na Unicamp, que uma jovem negra havia sofrido racismo obstétrico. Na hora de chegar para a realização do procedimento, ela descobriu que o procedimento poderia ser adiado por conta das tranças do cabelo. Então, já era uma gravidez de risco, ela ficou muito nervosa na hora do parto. E saber que isso poderia ser adiado tornou aquela situação, que já era uma situação de risco, de ansiedade, muito pior. E o que mais é interessante sobre esse caso é que ela entrou em contato com a prima, que é militante, negra, formada em políticas públicas, e a prima falou assim, não, esse tipo de procedimento, ele é um racismo obstétrico, e quando ela volta para confrontar a recepção do hospital, ela é atendida prontamente. A única coisa que teve que ser realizada é a utilização de uma touca, para que as tranças ficassem mais presas. E Ohana compartilhou com a comissão a situação pela qual passou. Não te avisaram que aqui a gente não faz parto com tranças? Eu falei assim, não. Ela que então, se eu te mandar por centro cirúrgico, eles vão reclamar. E nisso fazia coisas de 20 minutos que tinha subido uma moça negra com trança também. E aquilo para mim foi o fim, porque eu fui os 3 dias, passei com ela 3 vezes e ela não me avisou. Aí eu peguei, saí meio assim, chorando, chamei minha mãe, conversei com a minha mãe, ela entrou em contato com a minha prima. E nisso ela me deixou ali aguardando. Participaram da reunião os parlamentares Gustavo Peta, Mariana Conte e Débora Palermo. Então, a gente, como medidas, a gente vai tentar entrar em contato com o hospital, entregar esse relatório para a LESP também, porque o CAISM é um hospital estadual, e tentar realizar reuniões com a Unicamp para justamente ter essas medidas de combate ao racismo, não só dentro da universidade, quando a gente fala de alunos, de ingressos, mas também com relação aos atendimentos que são realizados lá. A comissão está empenhada para que situações como essa não voltem a acontecer na cidade. A gente não tem que deixar que isso vire uma coisa comum, Espero mesmo que tenha sido um caso raro, que tenha sido um erro apenas de procedimento, mas não é isso que a gente vê normalmente. O que a gente vê é que muitas mulheres passam por isso, que elas não têm a coragem de Ohana, de denunciar, de participar de uma reunião pública, de expor aquilo que está acontecendo, até porque é um sofrimento, Então, a gente quer que se tem algum tipo de procedimento a isso, a gente quer entender se isso, junto à área médica, com toda a equipe do hospital, se isso realmente é necessário para que outras mulheres não passem por isso. Olha, e uma outra comissão que também reuniu-se nesta segunda-feira foi a Comissão de Meio Ambiente, que ouviu o secretário de Desenvolvimento Sustentável de Campinas falar sobre os corredores ecológicos. A implementação dos corredores ecológicos na região metropolitana de Campinas foi tema de discussão da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. O debate foi conduzido pelo presidente do grupo, o vereador Luiz Rossini. A Comissão do Meio Ambiente teve a oportunidade de conhecer com mais profundidade o plano de ação para a interligação dos corredores ecológicos das cidades da região metropolitana de Campinas. É o que está chamando plano de conectividade ecológica. É permitir que os remanescentes de matas ainda existentes nos territórios dos municípios da nossa região possam ser recuperados e interligados. A comissão também recebeu o secretário municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes. Quando a gente começou a falar de um plano de recuperação ambiental para religar os fragmentos no território de Campinas, essa discussão se deu
no âmbito do Plano do Verde, lá em 2016, decretado naquela época, né? Já nos anos anteriores, muita discussão técnica sobre isso. Chegou um momento em que a gente falou, bom, mas espera aí, a gente faz aqui os fragmentos vegetais de Campinas serem interligados, reconectados com a restauração de matas ciliares, que é o principal objeto da recuperação, né? Corredores ecológicos reconectando quase 270 quilômetros só de linhas de conectividade dentro do nosso território. E adianta se a gente não pensar regionalmente? Participaram da reunião os parlamentares Mariana Conte, Paulo Gaspar e Cecílio Santos. O prefeito Dário Saad assinou no mês de abril um protocolo que integra Campinas no plano que serve de guia e apresenta caminhos sustentáveis para a região. Essa é uma ação fundamental. Ela tem como resultado final inúmeros benefícios que vão ser oferecidos para as populações da nossa região, das cidades, né? Primeiro, para a biodiversidade. Você manter essa conectividade dos corredores ecológicos, você permite a preservação da fauna, principalmente, seja aves, répteis, mamíferos, que ainda existem na nossa região, que eles possam caminhar por esses corredores. Segundo, a recuperação desses corredores ecológicos, muitos deles são matas ciliares ao longo, né, dos corpos d'água, dos rios, ribeirões. Eles garantem também que a natureza possa prestar os serviços ambientais, regulação do clima, permitir, inclusive, a produção de alimentos e, obviamente, garantir qualidade de vida para as pessoas, além do aspecto paisagístico. Recuperar uma área degradada, ele melhora a qualidade ambiental, visual, né, que também traz um conforto para as pessoas. A RMC é a primeira região metropolitana do país a lançar uma estratégia regional para a biodiversidade de forma colaborativa entre os municípios. Primeiro, eu acho que é buscando esse diálogo regional com outras câmaras também, né, no sentido de sensibilizar os vereadores que eles têm que ajudar no âmbito do seu município ou aprovar leis locais para fortalecer as políticas ambientais, como o Plano do Verde, né, que nós temos em Campinas, foi pioneiro, mas também assim cobrar dos prefeitos que aquilo que está projetado seja efetivamente executado. E muitas vezes, além do prefeito, talvez a gente tenha que bater na porta de outras esferas de governo, o próprio governo do Estado, o governo da União, né, no sentido de garantir os recursos mínimos para que essas ações sejam efetivadas. Agora, Mirna Abreu, amanhã é dia da 16ª reunião extraordinária e a gente tem alguns projetos, né, de destaque. Nós temos 23 matérias que vão ser discutidas amanhã. A gente destaca aqui 2 propostas de autoria da Prefeitura que já passaram por audiência pública e, de alguma forma, elas alteram o Plano Diretor de Campinas e também a Lei do Uso e Parcelamento do Solo da nossa cidade. Destacamos ainda a primeira discussão do projeto de lei de autoria dos vereadores Cecílio Santos, Guida Calixto, Mariana Conte, Paola Miguel e Paulo Búfalo, que trata justamente da realização de testes para a detecção da Covid-19 em grupos prioritários aqui na nossa cidade. Um outro projeto de autoria parlamentar é do vereador Marcelo da Farmácia, a primeira discussão da proposta que cria o mês do laço branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Essa discussão vai acontecer amanhã após o comunicado de vereadores. A reunião começa às 9 horas, com o comunicado de vereadores que vai até às 10. Depois nós temos esses projetos e ainda temos na mesma reunião 5 moções e 13 requerimentos e você acompanha ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Tá certo, Mirna Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo de forma completa. Amanhã a gente acompanha então a reunião extraordinária e nos vemos na quinta-feira abordando o que foi votado também. Tá bom, na quinta-feira a gente traz um resumo aqui do Legislativo, até porque amanhã nós temos outras reuniões e na quinta também muita ação e atividade aqui na Câmara. Combinado, até lá.